Então, Jana, obrigada pelo convite, foi um prazer. Acho que desde que eu te conheci, todo e qualquer contato que a gente tem sempre me beneficiou muito, sempre aprendi muito contigo, tu é muito inspiradora para mim, então eu faço questão de te atender e te ouvir sempre que possível, né? Suas lives, elas sempre são muito enriquecedoras, eu tô adorando. E hoje hoje eu sempre me apresento assim, eu sou a Ana, mãe de três, né? Uhum. Auxilio mulheres a voltar para o mercado de trabalho depois da maternidade. E toda essa frase, tudo isso começou graças ao fato de que eu me tornei mãe pela terceira vez e logo depois disso aconteceu a minha demissão, né? Eu fui demitida no mercado corporativo. E a primeira coisa que eu fiz ao ser demitida, então, foi me tornar aluna do RP, né? Logo que eu comecei com essa busca de Google ali, de internet, como me recolocar, como achar emprego e tal, tive primeiro contato com o teu programa, com o teu trabalho, né? E é a primeira reação de quem é demitido é querer voltar, né? A gente não sabe como, por onde começar, a gente não sabe como começar. Quando eu tive contato com o teu conteúdo lá dentro, eu pensei, gente, que incrível, olha isso aqui, todo mundo tinha que ouvir isso aqui, sabe? Porque aquele primeiro módulo, né, onde faz toda uma um reposicionamento, assim, onde a gente se identifica, se olha para dentro, e ver potencialidades. Aquilo é muito, cura muito. Aquilo É é um muito despertar, né, da nossa melhor versão. realmente. Então, aquilo fez grande diferença, assim, pro processo. Não é à toa que ele está no começo, assim, né? Eu acredito, porque fez grande diferença para eu conseguir continuar aquela busca, perder esse sentimento de chateação por ter sido demitida e voltar a encarar e bola para frente, né? Mas com esse contato, com o contato de tudo, eu percebi, cara, outras pessoas precisam saber disso. O mundo precisa saber que esse negócio existe, que isso aqui existe, porque faz muita diferença, né? E você E aplicou, né? Você aplicou o programa e chegou a voltar para o mercado de trabalho. assim, durante aquele processo, durante aquele período que eu estava fazendo o curso, eu cheguei a fazer mais ou menos umas 4 entrevistas, cheguei a ser chamada pelas empresas, né? Tanto na minha profissão anterior, porque eu tenho uma profissão antes dessa profissão, quanto na minha profissão atual. Porque eu sou formada como designer de acessórios, onde eu fiz imagem de bolsas de couro. Então, eu tenho uma formação técnica e eu trabalhei na indústria durante bastante tempo. Então, está lá no meu currículo a minha experiência como modelista de bolsas, né? Trabalhava na área de moda e tal. E nos últimos 6 anos, eu já atuei mais na área de marketing digital, onde, por ter conhecimento com moda, uma grande empresa me chamou para trabalhar dentro do marketing do e-commerce deles. Então, eu peguei essa expertise de marketing digital dentro desse e-commerce. Fiz essa transição profissional dentro da empresa a qual eu fui contratada e nessa situação. Então, eu tenho essas duas expertises e ao tentar me recolocar, eu fui chamada para as duas áreas, né? Então, deu até quase para escolher, digamos assim. Mas nesse processo eu me conheci. E aí eu tomei uma decisão bem forte, assim, que eu não ia querer passar por uma demissão novamente comigo. E o único jeito de eu não ser demitida era empreendendo, né? Era tomando Própria empresa. as rédeas da minha própria profissão, da minha própria. Daí eu fiz de novo esse reposicionamento onde eu quis falar com mulheres sobre recolocação. E o teu material foi o que me baseou para tudo isso acontecer, assim, né? O teu curso, toda a fonte de informação mais preciosa que eu pude estudar, beber, digamos assim, para poder passar isso adiante, foi o Recolocação 2.0. Então, para mim, assim, é revigorante estar aqui, estar falando contigo, estar tendo esse contato contigo, porque eu relembrando, né, tudo isso. E cada mulher que passa por aqui, hoje eu tenho uma empresa que se chama Workamami, né, a gente fala de recolocação aqui, e não só sobre recolocação, mas sobre habilidades comportamentais, eu gosto muito de falar sobre
O que tu precisa para se recolocar, não só fazer um currículo, não só fazer um LinkedIn de qualidade, mas sim desenvolver habilidades comportamentais, né? Porque aquela habilidade lá de a gente chama de hard skill, né? A habilidade é aquela que tu aprende na tua profissão, como, por exemplo, fazer uma planilha, fazer alguma coisa inerente à sua profissão, os cálculos, enfim, se tu é de exatas, independente da profissão, aquilo é uma habilidade que tu aprende ou na faculdade, ou no teu trabalho, ou num curso de aperfeiçoamento, mas para se relacionar com os outros, a gente acaba aprendendo a fazer isso na prática, né? É muito empírico. Mas por que não aprender isso de uma forma deliberada, né? Por que não aprender a se comportar, a se relacionar e ser o melhor profissional para a tua próxima empresa de forma de propósito, né? Então, vem ali as habilidades de comportamento, que é uma coisa que eu sou apaixonada, passei a estudar loucamente, né? Porque essa coisa de ter inteligência emocional, desenvolver criatividade, desenvolver produtividade, né? Porque agora tu é mãe, então tem que criar as coisas e tal. Então, estruturar a sua vida pessoal com profissional, tudo isso era um aprendizado que eu acreditava que eu acredito que as mulheres podem vir a desenvolver, podem vir ter. E aí esse trabalho que eu faço, onde eu converso com as mulheres sobre esses temas, recolocação, autodesenvolvimento, desenvolvimento pessoal, habilidades de comportamento. Então, troca bastante ideia, mais ou menos nesse formato que a gente está fazendo aqui. Sim, sim. A gente reposicionar essa mulher. E cada mulher é um mundo diferente, cada mulher tem uma necessidade diferente, em momentos diferentes. Tem mulheres que estão com bebê pequenininho, tem mulheres que estão fora há muito mais tempo, com bebês um pouco maiores, com crianças, com filhos grandes, e ainda estão tentando se recolocar, ainda estão tentando lidar com esses paradigmas onde dizem que mãe não tem tempo, mãe não tem foco, né? Filhos, não vai priorizar o trabalho, né? Vai sair para eu levar no médico e vai deixar a empresa na mão, né? Se isso fosse verdade, nem eu estaria aqui, nem você estaria aqui nesse exato momento, né? Somos 51% da população mundial e mãe dos outros 50%, né? Então, assim, o mundo não seria o que ele é sem a força que a mulher tem, né? Pois é. Tanto é, Ana, que pelo menos as minhas clientes, os meus clientes, mais de 50% é constituído de mulheres. Exatamente. É a maioria. Tem vários homens, mas a maioria, em termos de busca por melhoria, para você ver como a mulher é, né? Aí já mostra a preocupação que a mulher tem de querer aprender mais, de querer se desenvolver, de acreditar que pode ter algo a mais para aprender. Então, existe esse movimento maior, né, por parte das mulheres. E aí eu fiquei dos 18 anos até 20 e poucos, eu trabalhei como analista de importação, me fazia despacho aduaneiro, era algo assim que eu me identificava, gostava, mas não preenchia muito, e naquela época eu gostava muito de moda, queria fazer faculdade de moda e tal. Quando eu tive meu segundo filho, essa decisão meio que pesou, assim, tá, eu preciso decidir o que eu quero fazer e precisa ser algo que me realize. Então foi ali que eu comecei um treinamento técnico, fiz Senai, fiz design de joias, fiz design de acessórios, fui muito para essa área de criação mesmo. E daí quando meu filho já estava com 2 anos, passei a trabalhar, entrei na indústria para trabalhar como técnica mesmo, modelista, e ali eu comecei uma trajetória de trabalhar dentro da indústria. O estilo de trabalho era bem pesado, assim, trabalhar com fábrica, em chão de fábrica, digamos assim, e eu comecei bem de baixo mesmo, lá como aquelas aprendizes, assim, da fábrica mesmo. Mas fui melhorando e até cheguei a virar modelista a gente fala modelista de CAD, que é a modelista que modela no computador, né, com os sistemas de modelagem. E foi muito importante, assim, essa trajetória ali de trabalhar do zero, né,
uma profissão e tal, foi muito legal. Mas aí eu não queria mais continuar na parte fabril, assim, na parte de achava que eu tinha que ficar um pouco mais na criação mesmo. Então eu comecei a trabalhar como designer em uma outra empresa, troquei de empresa, fui trabalhar como designer. E nessa fase, o dono da empresa quis montar um site para vender essas bolsas, vender essas criações, né? E tanto a gente achava que era só clicar, botar um .com.br e sair vendendo. A maioria pensa que é isso, né? Você põe um site, abre um Facebook que você vai ver. Foto lá e todos os teus amigos vão comprar. E a gente fica esperando e ninguém vai comprar, né? Então ali eu entendi que a gente precisava ter outras expertises para poder vender um produto na internet. Né? A gente ficou nessa 2 anos. Aí cara, não tá fluindo, vou ter que pensar em outra coisa. Foi quando surgiu a oportunidade. Aí eu conversando com uma amiga, disse, olha, amiga, não tá dando mais para trabalhar na criação, não tá fluindo a coisa. Se tu souber de alguma coisa, me indica que eu vou. Whatever. Coisa. Naquela época eu já tava assim, bem desiludida da situação dela. Olha, minha empresa tá precisando, por que tu não Detalhe, vem? Para tudo. Você acabou de falar uma coisa muito legal, tá? Eu vou pontuar aqui. Então, assim, não estava feliz e comentei com uma amiga. E eu vejo, assim, uma grande quantidade de pessoas que, quando não está feliz, simplesmente vai se deprimindo, vai ficando mal, não fala para ninguém, não abre a boca. E o primeiro passo para uma pessoa que quer mudar de emprego é avisar que quer mudar de emprego, né? Para os familiares, para os amigos, para as pessoas mais próximas, porque tem oportunidades que surgem que não está escrito em nenhum lugar. Né? Às vezes a pessoa fica sabendo que está atrás de uma vaga, né? E daí você já fala assim, não sabe na hora, mas passa o tempo, alguém fala para ela lembra de ti, né? Então é importante sim ter essa noção. E aí ela, estamos precisando lá, vamos lá, conversa. Então fiz todo aquele currículo, mandei para lá e 2 meses depois eu estava trabalhando nessa nova empresa com todo esse viés diferente ali. Eu já não era mais uma designer, eu já não era mais uma técnica, sim uma analista que entendia de produto, entendia da parte técnica do produto, mas que tinha que trabalhar com tecnologia, que eu tive que aprender uma profissão totalmente nova. Eu tive a sorte de entrar numa empresa que proporcionou esse aprendizado, assim, né? Eles foram super compreensivos de pegar uma pessoa sem experiência nessa parte de tecnologia, porém com conhecimento técnico de produto, né? Para eles faltava muito, assim, tipo, eles olhavam para no site, por exemplo, tem que ter uma descrição técnica. E eles olhavam para uma bolsa e não sabiam identificar o que era uma alça, o que era a gente chama de foles, que é aquela parte da lateral, frente, costas, a especificação do material, se ele é couro, se ele é sintético. Então, eles precisavam de realmente alguém que tivesse essas noções para poder colocar essas informações todas no site. E aí fui evoluindo, o marketing entrou com tudo, assim, eu me encantei, me apaixonei. E por isso foi tão dolorosa essa saída de lá, assim, porque era uma empresa que eu amava, num setor, assim, que me proporcionava tudo que eu gosto, assim, que era E essa foi que você saiu depois do 3º filho? Isso. Puxa vida, você estava ficando com a empresa, né? Nossa, eu estava amando. E a empresa em si também tinha essa oportunidade de crescimento, assim. Então tá. Gente, qual foi o maior desafio de vocês? O que vem na mente? Qual foi o maior desafio que vocês tiveram até hoje? Para mim, sem dúvida, foi lidar com ambientes tóxicos, né? Uma vez a gente já conversou sobre isso, né, Jana? Foi me recolocar e sentir que eu não estava no lugar certo e tal, mas devido às circunstâncias não consegui lidar com aquela sensação, assim, sabe? Isso a nível de liderança ou de pares? Era geral, assim. Geral. Né?
a empresa como um todo tinha um perfil, né? E ao ser contratada por essa empresa, eu acho que esse é um erro também, eu não sei como resolver, tá? Não sei a solução para isso. Mas a gente também deveria poder entrevistar a empresa. Não sei se como isso. Você tocou num ponto importante, a gente pode. As pessoas têm uma mania de achar que elas têm que ser passivas e só responder o que o outro pergunta. Exatamente. Você tem que perguntar coisas que são que nem... Só que só quando passa por situações como essa, porque como é que você vai questionar e perguntar algumas coisas se não teve a vivência, a experiência? Exatamente. Aquele problema nem existe na sua cabeça. Eu vou te dar um exemplo. Eu também teve uma empresa, um dos desafios grandes que eu tive na parte organizacional foi uma empresa que eu trabalhei e eu pedi para sair dessa empresa, né? Nem coloco ela no meu currículo, ela não existe no meu LinkedIn, mas assim, já que a gente está falando de mulheres, né? O foco aqui desse encontro é mulheres, né? E desafios. E um desafio que eu tive foi que eu estava num projeto em que a maioria era homens, a grande maioria, acho que tinha uma engenheira só, era eu e uma engenheira e devia ter algumas meninas na limpeza, só. Então, assim, o banheiro, gente, o banheiro era dentro dos supervisores. Então, se eu queria ir no banheiro, eu tinha que entrar na sala dos supervisores. E era um único banheiro. E faltava água. Você imagina, nós mulheres que temos desafios mensais, que humilhação, e que era aquilo. Meu psicológico não me permitia fazer o que a natureza faz todos os meses. Então, por 2 meses, eu travei. E eu, com 59 dias, eu pedi para sair, porque eu cheguei a reclamar, e, é porque tá complicado. Não pode, gente, ainda mais um lugar que falta água, é desumano isso, entende? Então, assim, tem desafios que eu falei, eu nunca imaginei que isso podia acontecer. Claro que tem outros desafios maiores que a gente não imagina, mas cada um vive os seus, né? Isso é básico, né? Não tem que discutir, né? Não tem uma opção. A gente tem que, se é para errar, erra rápido, decide rápido. Claro, né? Claro que não dá para, tipo, toda empresa que você vai, tem um probleminha aqui, eu vou sair. E daí isso queima o currículo. Não pode. Né? Né? Eu acho que cada um tem o seu limite. Para mim, essa questão virginiana ainda, né? Adoro limpeza, adoro, né, gente? Se tem um lugar na minha casa que está sempre impecável, o banheiro. Eu valorizo muito o banheiro limpo. Para mim é algo que é um valor para mim, isso, essa questão de higiene, né? E tem gente que pode não ligar, para mim Então, assim, é importante a gente entender quais são os nossos principais valores para não ser corrompido, né? Para não, porque senão você adoece. Eu iria adoecer se eu me mantivesse naquele ambiente, entendeu? Não deu. Tudo bem, no teu caso foi uma coisa super óbvia, né? Mas essa questão é muito de estar em ambientes que não consegue, que não gosta. Tem que estar muito presente para isso também, né? Porque senão a gente como falou, se corrompe, ou se adapta, ou se mistura no sentido de que tu passa a fazer as mesmas coisas que as pessoas que estão em volta. E isso te come por dentro, sabe? Como é que eu vou te dizer assim? Te deixa adoece. Você muda a sua personalidade, você muda. Porque a gente tem que ter prazer em levantar e ir para algum lugar. Exatamente. Quando esse prazer. Boa parte do teu dia, não imagina, você vai passar num lugar ou ruim, ou desagradável. E claro que não, eu acho que não existe ambiente que é flores o tempo inteiro, né? Até porque quando você lida com gente da família, já não é fácil conviver. Imagina gente que você não ama, que você não gosta e que você não escolheu, simplesmente caiu ali de paraquedas. Se quem ama já é difícil, e quem não ama então, né? Então, assim, não é fácil. Eu acho que assim, os maiores desafios que a gente tem é dentro do lar
com a família e no ambiente de trabalho, são os dois lugares. Mas no ambiente de trabalho tem que ver até onde é o nosso limite, até onde dá. Né? Eu tinha o meu limite que era assim, eu não sei vocês qual é a média, mas a minha média era 5 anos. Completava 5 anos, gente, era um bichinho que dava em mim que eu tinha que mudar. Eu precisava de novos ares, de novos desafios, de novas experiências. Às vezes não eram as pessoas que estavam comigo, era uma necessidade minha. Muda, isso tem uma explicação, acho que tu que estuda psicologia sabe, né? Questão dos nossos ciclos que mudam, né? Então, que conselho que vocês dariam para outras mulheres que nesse momento estão buscando um novo emprego? Qual o conselho que vocês poderiam dar? Ana? Dentro desse núcleo de mães, né? É muito comum a mulher negligenciar a questão do networking. Elas estão em função da família, estão em função dos filhos e acabam deixando de ladinho aquela conversa com aquela pessoa, aquele café com aquela pessoa, ou aquele happy hour com pessoas que ela pode ir enfim, ter contatos, né? Ou aquele evento que pode posicionar ela ou fazer com que as pessoas vejam ela, né? Muito em função dessa coisa do filho, da maternidade, enfim. Eu já vi até mulheres confessarem assim que é porque o marido não deixa, né? O marido não gosta que ela saia sozinha. Então, assim, o que eu costumo conversar com as meninas que passam por aqui é de superarem isso, né? Superarem esse medo ou esse bloqueio ou essa não disponibilidade para fazer esse tipo de coisa, porque pode ser bobo, pode ser que é só uma cerveja, é só um cafezinho, pode ser inocente, mas muitas coisas acontecem em encontros assim. E a gente não deve deixar de fazê-lo e usar a maternidade como desculpa. Eu sempre uso parem de usar os filhos de vocês como desculpa para as coisas que vocês não fazem na carreira de vocês. Perfeito. Assim. E a gente fica acreditando que a culpa que a gente não cresceu, não evoluiu, é deles. Dos filhos. E não é. Eu falo isso essa culpa. E eu falo isso por experiência própria, porque como eu fui mãe nova, eu acreditava de fato que eu não tinha estudado o suficiente e tal por ter sido mãe, por conta de filho. Não, eu não estudei porque eu não estudei, não fui. Porque eu acreditei nas crenças limitantes que eu tinha, nos limites que eu me coloquei e fui levando a minha vida naquele lugar, né? E quando eu percebi... nesse ponto de vista que você assumiu. E quando eu percebi que o lugar já não era mais confortável e eu tava botando culpa na criança, como assim? É uma criança, eu não fiz porque eu não quis, né? Então, o conselho que eu deixo é assim, agora estendendo também para mulheres, né? Protagonizem isso, né? Sejam as protagonistas das suas carreiras, façam isso de propósito, façam isso com estratégia, conversem com as pessoas certas, vão aos lugares certos, pensem, pesquisem, né? Porque isso pode fazer toda a diferença na sua recolocação, no seu reposicionamento, sair de uma empresa que não gosta para uma empresa melhor, oportunidades que podem surgir, né? Mesmo estando empregadas. Então, hoje, o que eu digo é assim, se libertem disso, porque os homens fazem isso com tanta facilidade, é tão normal. É só pegar o telefone e ligar. Por que a gente tem tantos bloqueios, né? Claro que tem várias questões que a gente pode visitar aí numa conversa ou outra, a respeito de machismo, de autoritarismo, de patriarcado, enfim, podemos viajar aí nessas questões, mas no final das contas é a gente que tem que puxar as rédeas da nossa carreira, né, e fazer. Então, trabalhem sua empregabilidade, trabalhem o networking, independente dessas limites que a gente acaba se auto-colocando, né? E isso que pode trazer resultados para nossa carreira, melhorias, enfim. Com certeza, que legal. Nada como a voz da experiência, né? Agradeço muito a Ana, tenho muito orgulho
da história de vocês, de fazer parte da jornada de vocês, né? Pelo menos no período que vocês deixaram entrar na vida profissional de vocês. E gratidão por esse momento, por ter a oportunidade de conhecê-las. Eu espero que outras pessoas também se inspirem em vocês, tá? Que quando coloca uma coisa na cabeça, vai lá e faz. Não fica usando desculpas, né? De que, porque eu sou mulher, porque aquilo... Não. Simplesmente aplica, faz, confia. Colocaram aí o programa em ação, né? E gratidão. Muito obrigada pela oportunidade. Se vocês quiserem abrir e falar alguma coisa, a gente finaliza. Ai, Jana, muito obrigada pelo espaço, pela oportunidade. Como eu te falei, tu é uma inspiração para mim mesmo, real. Eu te admiro muito, esse trabalho que tu faz é realmente muito importante. Eu não meço palavras para indicar e para falar do teu programa por todos os lugares que eu passo. E é um orgulho imenso mesmo poder fazer parte dessa turma. Eu estou sempre atenta a todo o material que tu disponibiliza, porque eu sei que é tudo muito rico, tudo muito que faz a diferença. Então, muito obrigada e continua, esse trabalho é lindo, é incrível e precisa de pessoas capacitadas como tu para tocar. Obrigada. Obrigada. Você tem muito mais, apesar de ser mais jovem do que eu, tem uma bagagem, tem uma experiência bem maior que a minha, nesse sentido, né, de ser cuidadora. Os meus filhos são os meus alunos. Eu tenho a Duda, que saiu de mim, e vocês que eu tenho aí, que para mim é como se fossem filhos também, né, que eu cuido muito. Mas você é uma mãezona, Ana, tá de parabéns. Uma excelente profissional e uma mãe incrível. Parabéns.